Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Primeira aula de resolução de exercícios de ligações parafusadas, tá? Nós vamos trabalhar com esta ligação parafusada, onde nós temos duas chapas de 9,5 milímetros, tá? Na parte de cima, fazendo a ligação de duas chapas de 12,7 milímetros, certo? Então, para essa composição, nós vamos considerar que para cada chapa da ligação e cada chapa da parte de baixo está trabalhando com 2 seções de corte e 6 parafusos, tá? Sendo que nós vamos fazer a verificação de rasgamento nessa seção que está achurada aqui, tá? Então, aqui nós temos só a demonstração da espessura das chapas, tá? De 9,5. O diâmetro do nosso parafuso é de 22 milímetros. O comprimento da nossa largura, né, na verdade, da nossa chapa é 204 milímetros, tá? E essa é a composição de distâncias entre o centro dos nossos parafusos, tá? Então, a distância entre a borda da chapa até o primeiro parafuso na direção em X e a distância entre a borda e o primeiro parafuso em Y e sucessivamente entre parafusos, certo? Então, a gente faz uma verificação, primeiramente, do esforço que vai ser originado no primeiro parafuso externo e depois no parafuso interno. A gente vai sempre fazer as verificações para um parafuso e depois a gente vem e multiplica aquele valor que a gente encontrou do esforço para todos os outros, ok? Então, vamos ao nosso enunciado. Mas antes, é importante eu falar para vocês que os parafusos, esse tipo de ligação, ela sempre vai estar sobre esforço cortante, sobre cisalhamento, tá? Então, a gente vai verificar cisalhamento. Esse é o enunciado que nós vamos trabalhar. Então, ele nos dá as informações com relação ao aço das nossas chapas, que é MR250, tá? Então, isso vai influenciar na tensão de escoamento, que é 200 megapascal, 250 megapascal, e na tensão última de 400 megapascal, tá? Ele nos fala que o nosso parafuso de 22 milímetros é do aço 307. Lá das primeiras aulas nossas, quando a gente trabalhou com a resistência do aço, nós tínhamos uma tabela que mostrava a tensão de escoamento desse tipo de parafuso, tá? E a tensão de ruptura e tudo mais. No livro do professor Paifel, no anexo nas tabelas anexo A, tabela A5, parafusos e pino conectores, nós vamos ter os parafusos comuns do tipo padrão americano para o aço A307, tá? Então, para esse tipo de aço, a tensão de ruptura é de 415 megapascal, certo? Então, nessa pequena relação, nós temos os diâmetros em centímetros e em polegadas, tá? Nós temos a área bruta e também o comprimento rosqueável dele e a resistência à tração, tá? Então, essa informação é fácil de se encontrar. E ele mostra para nós também a equaçãozinha de ruptura, tá? De resistência, com relação ao nosso coeficiente de ponderação gama A2, tá? Que nós vamos utilizar à frente para o plano de corte, tá? Isso tudo a gente vai ver à frente, por esses dados. Então, conforme a gente tem ilustrado na figura acima, a ligação, então ele faz as seguintes ponderações. Se as chapas estão sujeitas às forças NG, perceba que é um esforço que a gente vai ter que calcular a ação, fazer a ponderação da ação dela, tá? Deixa eu só ver onde tá meu lápis para eu poder apontar para vocês aqui. Pronto, peguei. E também que isso aqui é um esforço variável e NQ é um esforço permanente. Então, a gente tem um esforço variável de 200, tá? E um esforço permanente de 100 kN.
Ele fala que essas cargas, elas são oriundas de cargas permanentes e variáveis decorrente do uso da estrutura, respectivamente, tá? Então, verificar a segurança da emenda no estado de limite último, no LU, tá? Para o tipo de combinação de ações normais. Ele fala para nós que não é necessário verificar as chapas à tração, ou seja, fazer aquele cálculo de tração, a gente só vai verificar a ligação, tá? Assumir que a deformação do furo para forças de serviço é uma limitação de projeto e também a gente vai assumir que as distâncias máximas e mínimas entre os furos, bem como entre furos e bordas, atende os critérios da norma 8.800, tá bom? Então, como a gente está com os esforços, nós vamos primeiro ter que fazer o nosso esforço de projeto, tá? Determinar o nosso esforço solicitante de projeto. Então, lá da nossa tabela, deixa eu puxar aqui a minha norma. Da nossa tabela 1, aqui a tabela 3, tabela 1. Estamos aqui. Percebam, ó, gama G e gama Q. Gama Q, parte de ações variáveis e gama G permanentes. Então, aqui, gama G, eu inverti, tá? Isso aqui, gama G, tá certo, permanente e variável. Então, eu falei correto. I'm sorry. Bom, vamos lá. Se é ação normal, combinação normal, e ele fala que é para o peso próprio dos elementos construtivos, né? Industrializados de ações. Deixa eu verificar qual é o peso que a gente tem que ver. De cargas permanentes e variáveis do uso da estrutura. Então, tá aqui, ó. É este. Deixa eu só liberar aqui a bagunça da minha mesa. Então, 1,4. E para ação normais, tá? Na parte de decorrentes do uso da ocupação, 1,50. Tá aqui, ó. Então, 1,50, 1,40. Certo? Deixa eu voltar. Um 1,4 vezes NG de 200 mais... Ai, minha norma. Mais 1,5 vezes 100. Então, 1,4 vezes 200 mais 1,5 vezes 100. 430 quilonewtons, tá? Então, esse é o nosso esforço solicitante de cálculo. Com esse esforço, a gente pode agora calcular as próximas etapas e também fazer as devidas verificações. O segundo passo, pessoal, para nós resolvermos esse tipo de problema, é a gente determinar a resistência ao cisalhamento do parafuso, tá? Então, foi nos dado que é um parafuso do tipo comum. Então, o coeficiente que nós vamos utilizar é o CPC 0,4, tá? Esse coeficiente é esse aqui, ó, pessoal. É o coeficiente que depende de onde passa o plano de corte ou no parafuso e do tipo do parafuso, tá? Então, como nós estamos trabalhando com um parafuso de alta resistência e barras redondas rosqueáveis, quando o plano de corte passa pela rosca e para parafusos comuns em qualquer situação, então a gente vai utilizar CPC 04. Se a gente estivesse trabalhando com parafuso de alta resistência, de barras redondas rosqueadas, quando o plano de ruptura, de corte, né, não passa pela rosca, nós teríamos que trabalhar com CPC igual a 0,5,
tá? Então, no nosso caso, CPC coeficiente de 0,4. O que seria esse plano de corte? É justamente essas linhas pontilhadas que nós definimos aqui. Então, um plano de corte, dois planos de corte. Um plano de corte, dois planos de corte, tá? Então, esses dois planos de cortes aqui. Então, como a gente está analisando um parafuso, ele passa por um plano de corte. Então, CPC 04. Para o aço A307. Isso não vai ser legal. Pronto, parei. Deixa eu tirar a nossa norma. Na verdade, eu preciso para mostrar 1,35. Tá aqui. Então, CPC 04, tá? Então, a nossa força de ruptura, de cisalhamento, né, resistente, ela vai ser igual a CPC vezes a área do nosso parafuso, área bruta, tá? Vezes a resistência do parafuso. Então, toda vez que a gente trabalhar com o Bzinho na nossa equação, quer dizer que a gente está trabalhando com os dados provenientes do parafuso, tá? Então, coeficiente para o corte, CPC, área bruta do parafuso, força de tensão de escoamento, tensão de ruptura do parafuso, do aço do parafuso, e o coeficiente de ponderação gama A2, que é obtido da nossa tabela 3. Gama A2, forças normais, como pede para nós considerarmos, que é a ruptura, cisalhamento, ponto de ruptura, 1,35. Estamos utilizando ruptura. Então, a gente usa o coeficiente para a ruptura, certo? Então, o que falta nós calcularmos é a área bruta do parafuso. A equação para cálculo da área bruta da seção do parafuso é igual a 0,25 vezes π vezes o diâmetro do parafuso ao quadrado, tá? Em centímetros, porque aqui a gente vai sair aqui a gente vai entrar com quilonewtons por centímetro quadrado, então a gente precisa desse dado em centímetros também. Então, deixa eu pegar a calculadora. 0,25 vezes π vezes 2,2 ao quadrado, 3,8 centímetros. Isso é a área ao quadrado, tá? Então, 3,8. 0,4 vezes 3,8 vezes 41,5, que é a tensão de ruptura do nosso aço do parafuso, dividido por 1,35. 46,73. Quilonewtons, certo? Deixa eu botar a mão pra cá. Isso, pessoal, é para um parafuso só. Essa tensão aqui de resistência ao cisalhamento é o que um parafuso resiste. Então, se a gente tem uma linha de corte composta por 6 parafusos, então a gente tem que multiplicar esse valor que a gente encontrou por 6 parafusos vezes 2 linhas de corte, tá? Que é o que nós temos representado aqui no nosso esquema, ó. 2 linhas de corte por 6 parafusos, certo? Então, vamos multiplicar esse valor por 2 linhas de corte, 6 parafusos. 46,73 vezes 2 vezes 6, 560,76. Ah, eu preciso só substituir aqui para vocês saberem que é o valor de 46,73 vezes 6 vezes 2, 12, tá? Só para a gente definir. 460,76 quilonewtons. Perfeito.
Agora, nós temos que passar para a verificação da ligação em relação à pressão do contato entre a parede do furo e o parafuso, tá? Então, para a chapa de 12,7, o nosso esforço solicitante é os 430 kN, calculados inicialmente aqui, tá, pessoal? Nessa equação aqui, das ações. Já para a nossa chapa, ela vai ser esse esforço dividido pelas duas chapinhas que a gente tem ali na ligação, tá? Então, por isso, vai ser o esforço considerado para o cálculo da pressão de ligação, 430 dividido por 2, 215 kN, tá? Aqui, todo o esforço é resistido apenas pela chapa de 12,7 e aqui ele é dividido pelas duas chapas de 9,5, tá? Então, primeiro, nós fazemos a verificação para um único parafuso da linha externa, tá? Da chapa de 12,7. Então, é aquele mesmo trabalho que nós temos de definir o diâmetro primeiro do parafuso, tá? Nas mesmas condições, nas mesmas regras que a gente aprendeu na aula passada de tração e de compressão, tá? Então, nós vamos ter que o diâmetro do furo vai ser igual ao diâmetro base mais 1,5. Diâmetro base de 22 milímetros mais 1,5 milímetros, então, nos dá um valor de 23,5 milímetros. Esse LF é o comprimento que existe entre a borda e o centro do nosso parafuso, tá? Que seria aquela camada que vai estar sofrendo rasgamento na nossa chapa. Camada não, aquela parcela, tá? Então, para essa equação, para determinar essa distância, esse comprimento, a gente vai ter que usar a distância da borda menos 0,5 o diâmetro do furo que a gente calculou. Quem é essa distância de borda? Distância de borda, pessoal, é exatamente isso aqui, ó. Nós vamos verificar que ela é a distância desse ponto até o centro. Então, é os 51 milímetros. Depois que a gente vai verificar o 38, mas agora é o 51, tá? Então, para o primeiro parafuso, 51. Portanto, a gente vai trabalhar aqui com milímetros na equação. A Norma tá empurrando meu caderno. Deixa eu botar no copo. Vai ser 51 menos 0,5 vezes 23,5, que será igual 51 menos 0,5 vezes 23,5, 39,25 milímetros. 39,25 milímetros. Próximo passo, pessoal, é nós calcularmos, então, essa força de cisalhamento resistente para aquele parafuso externo, tá? Então, força de cisalhamento resistente do parafuso externo, que é é o número 1, tá? Este, vírgula 1. Para essa verificação, a gente vai usar o CPL, tá? Que é o coeficiente de resistência da parte ligada, que tem relação com o tipo do furo, tá? E a condição da ligação. O LF é o que a gente acabou de calcular aqui, tá? 39,25. T é a espessura da chapa. FU, percebam que agora não tem um Bzinho, então isso significa que é o FU da chapa. A gente está verificando rasgamento na chapa. Então, isso aqui é a tensão de ruptura do aço MR250. E continuamos com o nosso gama A2, que de 1,35. Essa equação tem que ser menor ou igual que esta equação de verificação, onde nós temos o coeficiente CFP. CFP é a coeficiente de resistência do fuste, do furo do parafuso, tá? Daquele comprimento do parafuso rosqueável, que também é com relação
o tipo do furo e da condição de ligação que a gente está relacionando ao estado de serviço dele, tá? E novamente, espessura, o diâmetro B é o diâmetro do parafuso, diâmetro base dele, tá? Que a gente acabou de calcular aqui. O nosso 23, não, aqui é o 23 e aqui é o 22, tá? É o diâmetro base mesmo, o 22. Depois é a espessura e aqui novamente a tensão de ruptura do nosso aço, da chapa. Então, vamos montar essa equação. CPL, ele vai ser igual a 1,2. Por quê? Vamos lá. Por causa disso aqui, essa condição. CPL igual a 1,2 e CPFP 2,4, quando a gente tem casos de furos padrões, furos alargados, furos com pouco alongamento, pouco alongados, tá? Em qualquer direção que a gente estiver analisando, tá? E quando a gente for utilizar os outros tipos de furo, por exemplo, 1,5 CPF3, CFP, não CPF, é quando a gente vai utilizar furos padrão, muito alargado, furos alargados, furos poucos alongados, em qualquer direção e furos muito alongados, na direção da força e quando a deformação no furo para a força de serviço não tem uma limitação de projeto. No nosso caso, a gente tem uma limitação de projeto, tá? Quando a deformação no furo para a força de serviço for uma limitação de projeto. Porque a gente já especificou lá no nosso enunciado que a gente ia assumir isso, tá? Então, limitação de projeto, a deformação no furo. Então, 1,2 e 2,4. Certo? 1,2. LF, que nós acabamos de calcular, de 39. 39 passando, então, para centímetros, porque a gente vai entrar com a tensão aqui em centímetros. Vezes a espessura, 9,5 milímetros. No caso, aqui é externa, é 1,27, não centímetros, 12,7 milímetros, 1,7 centímetros, vezes a tensão última do nosso aço de 40 quilonewtons por centímetro quadrado, dividido por 1,35, que tem que ser menor, igual ao 2,4 vezes nosso diâmetro base de 2,2 vezes 1,27 vezes 40. 1,35 também. Portanto, meio torto, resistência, a força de cisalhamento resistente de projeto para primeiro parafuso externo será igual a 1,2 vezes 3,925 vezes 1,27 vezes 40, dividido por 1,35. 177,24 quilonewtons. Tem que ser menor ou igual. Agora, essa próxima equação. 2,4 vezes 2,2 vezes 1,27 vezes 40 dividido por 1,35. 198,68 quilonewtons, tá? O que significa?
que realmente verificou-se a condição de que para a tensão de escoamento, quando a gente utiliza a distância de ruptura, né, entre a borda, a parte de coeficiente de ponderação para o furo, considerando ele sendo deformado, com a resistência do nosso aço, ele está passando na condição do furo, tá? Da resistência daquele furo. Isso faz com que o nosso FC, RD, para o nosso furo externo, que seria um tracinho, será igual, então, ao menor dos dois, 177,24 quilonewtons. Calculamos para o parafuso externo, para um parafuso externo, agora a gente vai calcular para o parafuso interno. O diâmetro do efetivo do furo, na verdade, efetivo vem depois, ele continua sendo os 23,5. No entanto, agora mudou a nossa distância de ruptura, tá? Nosso LF. Então, para isso, nós vamos considerar agora, então, a distância entre parafusos menos 2 vezes o diâmetro, o 0,5 do diâmetro do furo. Então, LF, distância entre parafusos. A distância entre parafusos, conforme a nossa imagem, aqui, dá pra ver? 51 era a distância da borda até o centro do furo, distância entre furos 70. Então, 70 milímetros menos 2 vezes 0,5 de 23,5. Portanto, LF vai ser igual a 70 menos 2 vezes 0,5 vezes 23,5, 46,5 milímetros. Certo? Próximo passo é nós calcularmos, então, a resistência de cisalhamento, né? A força cisalhante resistente de cálculo para o primeiro parafuso interno. Então, para ele, a gente também vai utilizar a mesma equação, tá? E vamos... Será que eu deixei... Nossa, acho que eu não deixei com folha suficiente, mas eu vou apertar aqui e vai dar certo. Portanto, cabeção. Portanto, CPL vai continuar sendo 1,2, porque a nossa condição não mudou. Deixa eu puxar mais pra cá. 1,2 vezes... LF agora de 46,5, 4,65 centímetros, vezes 1,27 vezes 40. Tem que caber, senão eu vou comer um pouquinho pra cá. 1,35 menor ou igual a 2,4 vezes 2,2 vezes 1,27 vezes 40. Ai, pessoal, desculpa, vezes 40, que o final é um 40. 1,35. Vou começar aqui no começo da linha, no início, pra gente conseguir fazer, ocupar esse espaço. Então, essa equação aqui, ela vai ter o mesmo valor, porque percebendo que não mudou a configuração da anterior para esta. Mas essa aqui a gente vai ter o valor alterado, porque a gente modificou o LF. Então, 1,2 vezes 4,65 vezes 1,27 vezes 40 dividido por 1,35, 209,97, tá? 209,97 quilonewtons. Condição de menor ou igual, e aqui a gente já sabe que é 198,24
2,68 quilonewtons, tá? Portanto, a nossa força de cisalhamento resistente do parafuso interno 1 será igual a este aqui, a menor das duas condições. Então, 198,68 quilonewtons, certo? Como a nossa composição de ligação Então, pessoal, como a ligação é composta de 3 parafusos internos e 3 parafusos externos, a gente vai ter que multiplicar essa resistência que a gente encontrou para cada um deles pelo número de parafusos. Então, a externa, nós definimos que foi 177,24. 177,24 vezes 3 mais 198,68 vezes 3, que é igual 177,24 vezes 3 mais 198,68 vezes 3 é igual a 1.127,76. 177, 24, 198, correto, 68. Então, 1.127,76 quilonewtons. Percebam, pessoal, que o valor que a gente calculou do conjunto de resistência, do quanto que ele é capaz de resistir, é muito maior do que aquela que a gente calculou de solicitante. Então, isso significa que a nossa chapa de 12,7 milímetros está ok, ela passa dentro das solicitações, ela está adequada, ok? Então, a gente pode continuar o nosso cálculo, agora fazendo essa mesma verificação que a gente fez para os parafusos interno e externo, para a chapa de 9,3 milímetros. O comprimento vai continuar sendo o mesmo, de 39,25 para primeiro furo, tá? E o diâmetro também. Isso nos poupa um pouquinho de cálculo, né? Então, continua sendo 1,2 vezes 3,925 vezes, agora mudou a nossa espessura para 0,95 centímetros, vezes a tensão de escoamento do nosso aço de escoamento, não, de ruptura, de 40 kN por centímetro quadrado, dividido por 1,35. Isso tem que ser menor ou igual a esta nova relação, de 2,4 vezes 2,2 vezes 0,95 vezes 40, dividido por 1,35. 1,2 vezes 3,925 vezes 0,95 vezes 40, dividido por 1,35, é igual a 132,58 quilonewtons. Dois ponto quatro, aqui muda para 2,2, deleta, 0,95 continua, 40 também, dividido por 1,35, 148,63, 62. Logo, a nossa força de cisalhamento resistente para parafuso externo 1 será igual
a menor das duas, 132,58 quilonewtons. Nós vamos fazer a mesma verificação para o parafuso interno. Então, para o parafuso interno, nós temos 1,2 vezes... Que zero, que, Luana? Aqui é 4,65 centímetros vezes 0,95 vezes 40. Menor ou igual que 2,4 vezes diâmetro base de 2,2 vezes 0,95 vezes 40,35. Percebam que esse valor vai ser igual ao valor que a gente calculou anteriormente. Então, vamos defini-lo aqui já. Um ponto 2, 4,65 vezes 0,95 vezes 40 dividido por 1,35. 157,07. Quilonewtons. Portanto, para o parafuso interno, a força de cisalhamento resistente para um parafuso será igual a 148,62 quilonewtons. Mesma coisa, agora a gente vai multiplicar essas duas forças que a gente encontrou pelos 3 parafusos que compõem as nossas linhas de corte, tá? Então, 132,58 vezes 3 mais 148,62 vezes 3 é igual a 843,6 quilonewtons. Novamente, a gente faz aquela pequena conferência, tá? Que já arredondando para 60, que o que os nossos parafusos resistem, que o conjunto, né, parafuso e chapa, resistem a força de cisalhamento de 843, que é muito maior do que o esforço que a gente calculou inicialmente de 430, dividido por 2, porque são duas chapas, né, que estão resistindo, de 215. Então, para essa ligação, a nossa chapa de 9,5, ela está ok. Ela também foi verificada e passa. Próximo passo, então, e finalizando, é só calcular o rasgamento, tá? Fazendo uma análise, então, para a chapa de 1,7 centímetros e para a chapa de 0,95 centímetros, o nosso esforço solicitante para a chapa de 1,27 era 430 quilonewtons, que representava então 100% da carga que a gente tem que resistir, né? Que tem que anular durante o projeto. Já a que a gente calculou como resistente, como conjunto, parafuso e chapa, nos deu 1.127,73 quilonewtons. A gente fazendo uma regra de 3 entre essas duas equações, entre esses dois valores, a gente encontra que o valor que o conjunto resiste é 2,62 vezes maior do que a de solicitação, tá? Então, verificado. Já para a chapa de 9,5 milímetros,
Nós temos a mesma configuração, então ele tinha a chapa de 9,5 está sendo solicitada em 215 kN e o conjunto chapa e parafusos está resistindo 843,57 kN, o que significa um valor 3,92 maior do que aquele que a gente tem de esforço solicitante. Só que entre os dois, a chapa que está mais frágil, vamos dizer assim, é a de 12,7 milímetros, porque ela está resistindo menos do que a de 9,5 milímetros, tá? E é para ela que a gente vai fazer algumas ponderações agora. Para a verificação do colapso por rasgamento da ligação, a primeira coisa que a gente tem que definir é o diâmetro efetivo do furo, tá? Então, a gente segue aquela mesma regra de... Nós estamos trabalhando com um diâmetro de 22, que é inferior a 24, então significa que a gente vai utilizar esta equação aqui. Diâmetro base mais 1,5 mais 2. Então, isso nos dá 25,5 milímetros. A gente vai fazer 3 cálculos agora de área. A primeira área, a AGV, é a área bruta sujeita a cisalhamento. A segunda área, a ANV, é a área líquida sujeita a cisalhamento. E a última área é a ANT, que é a área líquida sujeita à tração. Para fazer o cálculo dessas áreas, a gente segue aquelas especificações que a gente viu na seção de tração também. E o que seriam aqui? Nós vamos considerar as distâncias que nós temos, né, da chapa do bordo até o centro do furo, tá? De 7 mais 5,5, que é justamente a área que tá aqui sombreada, ó. 7 e 5,1. Essa distância aqui, tá? Então, vezes a espessura da nossa chapa e vezes N, que é o número de cortes que a gente tem de plano de corte, tá? Então, a gente tá com 2 planos de corte vezes 2. 7 mais 5,2 é 12,1 vezes a nossa espessura de 1,27, né? Que é da chapa. A norma tá me atrapalhando, mas vamos lá. 1,27 vezes 2. 12,1 vezes 1,27 vezes 2. 30,73. Nossa área bruta. Líquida, é a bruta. 30,73 centímetros ao quadrado. Porque a gente vai precisar já em centímetros para entrar na equação com quilonewtons por centímetro quadrado, tá, pessoal? Próximo passo, calcular a área líquida sujeita a cisalhamento. Para ela, a gente vai considerar a área que a gente está analisando menos 1,5 vezes o diâmetro efetivo, tá? Vezes a espessura da nossa barra, né, da nossa chapa, vezes as linhas de corte que estão atuando naquele ponto. Então, 12,1 menos 1,5 vezes o diâmetro efetivo de 2,55 vezes 1,27 vezes 2. O que eu errei? Errei aqui, ó. Shift encerre, mais um. Queria entender o que estava fazendo diferente. Agora sim. 21,01. 21 centímetros ao quadrado. Por fim, a gente calcula, então, a área líquida sujeita à tração. Nesse caso, pessoal, vamos analisar a nossa figurinha aqui de novo. Se é a tração, então a gente vai pegar agora essa distância aqui, porque ela está solicitando nesse sentido, tá?
Então, vai ser 3,8, tá? Mais 3,8 do outro lado, menos 2 vezes 0,5 do diâmetro efetivo do furo, vezes a espessura, vezes o número de planos de corte. Dois vezes vezes 1,27 vezes 2. A NT é igual 0,5 vezes 2,55 vezes 2, 7,6 menos resposta, vezes 1,27 vezes 2, 12,8 centímetros quadrados. É a área que está sujeita à tração, tá? Agora, pessoal, com esses valores, a gente pode calcular a nossa força resistente, tá? De cálculo. Só que antes disso, preciso a gente definir o coeficiente de CT. Então, para esse caso, a gente vai utilizar o CT igual a 1, tá? A equação que a gente vai utilizar para o cálculo da força resistente ao rasgamento vai ser a seguinte: 0,6 da tensão de ruptura vezes a área líquida sujeita ao cisalhamento mais CTS. O CTS é um coeficiente igualzinho ao nosso CT que a gente utilizou anteriormente, tá? Vezes o CTS, ele é um coeficiente que, se a força de tração ela é uniforme, a gente utiliza igual a 1. Se ela não for uniforme, a gente utiliza 0,5, tá? No caso, a nossa tensão é uniforme, então a gente vai utilizar 1. FU tem, de novo, a tensão de escoamento e a NT é a área líquida sujeita à tração que a gente acabou de calcular. Na outra parcela da equação, nós temos 0,6 da tensão de escoamento vezes a AGV, que é a nossa área bruta sujeita a cisalhamento, mais o coeficiente que é responsável pela tração, se ela é uniforme ou não, a tensão última e a nossa área líquida, né, sujeita à tração, dividido pelo coeficiente 1,35, tá? Então, 0,6 vezes 40 vezes a NV, 21, mais 1 vezes 40 vezes a NT de 12,8. Dividido por 1,35. 0,6. Agora, a tensão de escoamento, né? Vinte e cinco. A NV. Mais 1 vezes 40 vezes a tração de 12,8. 1,35. Zero ponto seis vezes 40 vezes 21
mais 1 vezes 40 vezes 2,8 dividido por 1,35 é igual a 752. Deixa eu só... De novo, esqueci de deixar a linha. Trazer pra baixo aqui, ó. Vírgula 6 quilonewtons menor ou igual 0,6 vezes 25 vezes 21 mais 1 vezes 40 vezes 12,8 dividido por 1,35, 612,6 quilonewtons. Portanto, né, pessoal, a nossa força de rasgamento resistente de projeto, né, de cálculo, será igual ao nosso valor de 720. Tá aqui. 30,73. AGV, ANT, tá certo. Então, vamos lá trocar rapidinho o AGV. 30,73. Agora sim. Portanto, o nosso valor será o 720,7 quilonewtons, tá? De força resistente ao rasgamento. Fazendo então a nossa análise, pessoal, nós tínhamos como esforço solicitante 430 quilonewtons. Então, isso significa que o que a gente calculou é maior e então esse conjunto... Nossa, que mancada. Então, esse conjunto, ele resiste ao esforço que a gente precisa. Então, está ok. Então, 6 parafusos, as 2 chapas estão perfeitas. A gente não vai fazer uma verificação quanto à distância dos parafusos, porque a gente já admitiu que lá no começo que essa distância ela estaria de acordo com as orientações da NBR 8800, tá? Com isso, o que a gente calculou aqui, essa ligação e a composição de 2 chapas de 9,5 com uma chapa de 12,7, ela está ok, ela está adequada segundo os critérios da NBR 8800, certo? Muito obrigada e até a próxima.